Mais uma quarta começando aí, quer dizer, terminando, né, Vinícius? Terminando. E se mais uma semana nós estamos aqui é porque somos brasileiros e não desistimos nunca. Está começando mais uma vez, felizmente ou infelizmente, o nosso podcast semanal da melhor página de Americana depois de todas as outras. Exatamente, Americana Mil Grau. Para tristeza de alguns, alegria de muitos outros, nós estamos aqui hoje, mais uma quarta-feira, mais uma vez. Exatamente, pontualmente, como o ônibus da Soul. Claro, é que a gente quis imitar eles hoje. Greve ou sem greve? Hoje a gente está meio de domingo, né? Quando passa e não greve passa. Ou sem greve. E aproveitando que ele diz com greve ou sem greve, nós estamos aqui com o Jorge Ramos, jornalista Jorge Ramos. Hoje tá um programa, o nível tá lá em cima. Hoje eu vou te não, no nível não que nos top, outros dias né? não tava, mas hoje eu vou te contar, hein? Hoje... Então, já taca esse dedo aí, que você tá coçando o nariz, já compartilha essa live, vai lá no YouTube. No YouTube, no Mil Grau Talk. Mil Grau Talk. Se inscreva lá no nosso canal. Compartilhe o vídeo aí, deixa o like também na nossa página no Facebook, porque nós estamos transmitindo simultaneamente. Se não quiser acompanhar nenhum dos dois, pode acompanhar também através da Rádio Nova Alternativa. Rádio Nova Alternativa também você pode acompanhar, compartilhar. Se não compartilhar, vai ficar sem ônibus amanhã de novo. Fica sem ônibus assim, amanhã. É simples assim. E é para Santa Bárbara também, né? Para a charrete de Nova Odessa, para Santa Bárbara, ninguém vai circular nessa cidade. Aproveitando, nós estamos falando de circulação, de andar ônibus, a PV Soluções, que patrocina esse podcast. Exatamente. Trabalha com a suspensão, cassação de CNH, recurso de multa. Você tomou um goró a mais e foi dirigir, então procure a PV Soluções. Telefone 98869-7521. Será que eu falei o telefone correto? 8869-7521. Entre em contato lá com a PV Soluções, se você tem multa para recorrer, foi multado aí pela Zona Azul de Americana, que pega toda a extensão de Americana. Já vá lá até a PV Soluções, mande um WhatsApp para eles, não é isso? Exatamente. A PV Soluções, ela conta com os melhores profissionais, os profissionais de mais alto nível que tem lá. Eles podem resolver qualquer problema mesmo, cassação de CNH, cassação, multa, suspensão, encheu a cara aí, a gente sabe que não pode beber e dirigir, mas se você cometeu esse erro, é só ligar para os caras que sempre tem alguma coisa que possa se fazer. Exatamente. E tem que ir lá e falar que viu aqui na página para eles continuarem patrocinando a gente, porque a gente depende deles, né? Com certeza. E vamos parar de de ficar com essas milongas e vamos falar com o entrevistado. Jorge Ramos, boa noite. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Charles. Eu estou aqui nervoso porque as duas feras aqui é difícil. Você nervoso, Jorge? Jornalista. A gente é que tá nervoso, Jorge. Pouca sombra aqui. Dois ninguém. Não é qualquer coisa, entrevistando não. nada mais, nada menos do que o Jorge. Que isso, né? Logo nós. Senão a gente tem muito que aprender com vocês. Aliás, eu sou fã de vocês, né? Vocês se vocês não sabem, estão sabendo agora. Eu sou fã de ambos aí, né? Obrigado, mas nós que somos seu fã, Jorge. Você sabe que eu me lembro muitas vezes, Vinícius e Ashley, eu me lembro muitas vezes, quando eu vou entrar numa rua, eu vou dar certo, eu lembro de alguém. Negócio de seta é complicado. Aproveitando que Jorge? você falou, gente, pelo amor de Deus, você não paga 2 IPVA, então, por favor, não ande no meio da rua. Se tem duas faixas na Avenida Brasil, Jorge, a pessoa acha de pegar o veículo dela e andar no meio. Não tem 2 IPVA, meu Deus do céu. Então, ou é direita ou é esquerda. Se você vai virar para a direita, ande na direita. Se você vai andar na esquerda, ande na esquerda. Ele tá assim porque ele faz isso, viu? Exatamente. O Marcão faz isso. Mas ele é barbarense? Rapaz, não, mora no sítio, em Nova Odessa. Ele mora lá. Não, então não deveria. Só que você falou em 2 faixas aí, mandar aquele abraço aí pro CRV que tava me segurando aqui na Avenida São Paulo, aqui, se estiver assistindo a gente aí. Lembre-se que você não paga... É para acabar, né? Lembre-se que você não paga 2 IPVA, não pague 2 IPVA. E tem outra coisa, viu? O engenheiro, ele estuda 5 anos para colocar aquela chave de seta, Jorge, no carro. Verdade, aí vem o cidadão e ele acha que você que está atrás tem que adivinhar para onde ele vai virar. Para onde vai virar. Você sabe que a nossa região não tem trânsito.
Aqui não tem trânsito, mas eles gostam, parece que quer acompanhar os grandes centros, então eles fazem trânsito, que é para se sentir valorizado. Poder Ó, nós temos trânsito. Eu também acho que é, porque não tem outra lógica. Se não tem, a gente cria. Exatamente. Exatamente. Bom, antes da gente começar a entrevista aqui, deixa eu só falar aí, hoje a Americana teve a greve dos ônibus, né? Aí muita gente aí ficou sem ônibus. Mas tinha ônibus em Americana? Então, né? Diz que tem. Esse Uma é o greve problema, né? Uma greve estranha, né? Uma greve que já não tem, na verdade. Eu não sei o que aconteceu. Realmente, assim, eu gosto muito de falar. Quando eu falo de ônibus, eu logo lembro de Bragança Paulista. Eu não sei porque tem uma relação a Soul de Americana com Bragança Paulista. Deve ter alguma relação. Ah, deve ter. Que é o Primo Chedi, né? A família Chedi, né? Que é dona aí da Soul de Americana. E eles fazem o que querem. Realmente, a Soul de Americana, ela veio não tem contrato, não tem concessão, não tem licitação, é do jeito que eles querem. Nós vimos isso nessa pandemia. Não, Exatamente. vai ser assim, o prefeito, beleza, obrigado. Aí, não, precisa voltar, é quando a gente quiser. E volta. E agora essa greve aí, me parece aí que não tem nada a ver com a Soul, é uma greve dos funcionários que não tinha recebido nem a primeira parcela do 13º ainda e mais algumas coisas. Então, o Primo Chedi arrecada muito, porque é uma das conduções mais caras do Brasil. Mais caros do Brasil. E os ônibus piores que tem, né? Piores que R$ 4,70, tem. mais um subsídio de 50 centavos que a prefeitura paga. Eles estão recebendo subsídio? Sim, foi aprovado aí esse subsídio de até 150 mil reais e para rodar 7 quilômetros, 7 a 8 quilômetros. E eles alegam exatamente isso. Não, é porque quando não tem demanda, a gente roda com ônibus vazio. Ora, se roda com ônibus, coloca uma van. Não é? Exatamente. Antes que venham as vans clandestinas. Exatamente, Jorge. Não é? Mas é aquele tal negócio. O que mais me impressiona, não me impressiona não, o que mais me deixa puto é ouvir na rádio o senhor Chico Sardelli e o Pedro Piol, que hoje ele é secretário, né, ganhou uma secretaria ali. Nós estamos surpresos com isso. Ora, como está surpreso? Todo mundo sabe do histórico da Soul em Indaiatuba, sabe o histórico da Soul em todo quanto é lugar. A gente sabe que a Soul já deveria ter investido já inicialmente em ônibus novo, em infraestrutura, e não fez nada disso. Como estão surpresos? Isso daí está em contrato. A princípio, o contrato era emergencial. Depois de uma licitação que só a Soul, coincidentemente, só a Soul participou da licitação, passou a ser realmente uma licitação ao contratado, uma concessão de 15 anos, se não me engano, e aquilo, mas não cumprem. E quando não cumprem, eu até falei um dia desses, eu estava falando em algum outro lugar, eu dizia o seguinte: o prefeito, ele tem não somente o prefeito, mas os órgãos, ele tem a obrigação de rever esse contrato. Se não está atendendo o contrato, ora, simplesmente não tem que pagar multa. Você revoga o contrato e faz uma nova licitação. Exatamente. A princípio tem que fazer emergencial, porque não pode deixar o pessoal esperando o busão, ok, mas faça cumprir o contrato. Mas me parece que a Soul de Americana existe algo a mais aí do Primo Chedi, um pouquinho mais aí, lá de trás. Outro dia eu mandar aquele abraço aí pro Walter aí, quando a gente apresentou a denúncia lá da Soul aí. Isso. E hoje tá brincando de fiscalizar. E aquele abraço, Walter. Lembra lá atrás quando você disse, quando tinha acabado de levar um esporro do Omar lá e disse que era intriga política? Esse é o resultado aí, ó, tá refletindo agora. Exatamente. Você falou algo que vem lá de trás. E outro dia eu vi o Jorge, eu estava assistindo acho que um vídeo do Jorge, e o Jorge falou, tem 2 empresas que mandam em Americana. Sim, verdade. Né? E é verdade. Eu não falo isso de assim, porque eu acho, não. Se você vê da forma como elas conduzem a administração dela e como elas entregam isso ao munícipe, elas mandam, fazem do jeitinho que querem, e não tem vereador, não tem prefeito, não tem Ministério Público, é assim, pronto e pronto. E isso, quando, como eu gosto de falar, né, patrasmente, como dizia o Dorico Paraguaçu, né, se a gente for lá patrasmente, a gente vê que existem algumas coincidências nessas concessões. A gente vê que o Primo Chedi é turco, aí o prefeito anterior era turco, amigo tal, tinha lá aquele negócio todo. A gente vê que é a Soul de Americana e a Estapar, elas mandam em Americana, é do jeitinho que elas querem, pronto e ponto, e não tem contrato, não tem nada. E a gente vê da onde é a Estapar? A Estapar ela é de um hold de empresas do BCG Pactual, que coincidentemente um grande acionista da BCG Pactual é um deputado federal chamado Baleia Rossi, do MDB, muito amigo de um ex-prefeito. Então, você vê, são coincidências. São só coincidências, né? Acho que não tem ligação uma coisa com a outra. Acho que não passa de mera coincidência. E a Estapar veio, eu acho que
todo município tem a regulamentação de zona azul, tem que ter mesmo até para... Precisa desse estacionamento rotativo, né? Mas como você disse, né? A zona azul de Americana é toda a cidade. Toda a cidade. É toda a cidade. É um absurdo, né? Jorge. Eu tenho medo de parar em casa, lá tá estacionando, vinha a moça lá multar eu. Opa, eu tô dentro de casa. E é fantástico a gente ver, né? Muito tecnológico, né? Aquele negócio, você viu que em cada totem daquele a gente vê que são células fotovoltaicas, né? Que é tudo energia solar. Tudo. É que as pessoas não se tocaram que quebra fácil aqui. Então, não querendo induzir a nada, né? Não, imagina, longe da... Imagina. É só uma... Claro, ele não aguenta, assim, de repente, um tapa, só uma observação, só. E aquilo não funciona. O pior é que não funciona. E a gente vê, eu estava falando há pouco, a gente, infelizmente, as pessoas, né, eu costumo falar que é os caga-regras, né? Os caga-regras, eles fazem as coisas com a ótica dele, de acordo com o padrão social dele, Exato. da forma como ele consome, então ele acredita que todos que vão ser usuários daquele serviço têm as mesmas condições. Então ele pega e coloca, olha, vamos fazer um aplicativo, vai ser assim, assim, Exato. assim, porque é muito fácil, é fácil para ele. Jorge, Nós eu parei vivemos outro na dia. Suíça. Eu parei, tive dificuldade naquela... Imagino. Mas você é, pelo amor de Deus, né, velho? Também já tá querendo forçar demais a amizade, né? Não querendo... Mas o Jorge, ele falou um ponto, bom. Hoje, quando eu postei na página sobre a greve dos ônibus, as pessoas comentando, nossa, é impressionante como ainda hoje as pessoas usam ônibus, utilizam o ônibus tendo aplicativo. Nem todo mundo consegue pagar. De repente, o cara mora aqui no Jardim da Paz, vai trabalhar no Zanaga, é R$40 a corrida. E se ele for fazer no mês, vai dar praticamente R$1.000, é o salário do cara, às vezes. Então, o salário dele acaba não dando para pagar. Exatamente. Então, não é porque eu tenho a condição de pagar o Uber que eu tenho que fechar o olho e falar, não, todo mundo tem que usar o Uber. Não é bem assim. Tem que ter um transporte de qualidade. Não podemos esquecer que muitas empresas pagam essa passagem do seu funcionário. Exatamente, sai barato. Então, e não é mesmo os R$4,70 mais os 50 centavos. Eles têm um desconto. Sim. Então, até porque tem aquelas isenções fiscais, aquele negócio todo. Então, a empresa também não é aquela boazinha, não. Ela está, de alguma forma, ela tem um benefício. Sim. Então, ela paga. E muitas pessoas não têm um smartphone ou um aplicativo de um Uber. Exatamente. Então, é isso que eu falo. Às vezes, esses caga-regra... Quem está vendo aí, eu não tenho Uber, celular que não dá. Não tem, ele faz as coisas, elabora as coisas como se fosse simples, mas com a ótica dele, com as condições de vida, o padrão de vida dele. E até falando desse assunto, eu briguei muito com a administração de Americana durante todo o período em relação à vacinação, porque você tinha que fazer através de um site. Muitas pessoas, não estou falando assim, mas nossa, mas nós estamos no estado de São Paulo, nós estamos aqui a 130 quilômetros do maior centro da América Latina. É verdade. Mas aqui, ou mesmo lá na capital, tem muitas pessoas, por incrível que pareça, que nunca teve contato com o smartphone. Exatamente. Não sabe ligar um PC, não tem noção do que é internet. Nossa, mas são pessoas bem antigas, de 80 anos, 90 anos, da minha faixa etária? Não são. Não, porque cada pessoa tem um padrão de vida e cada pessoa tem uma história. Muitos às vezes, vieram lá daquele sítiozinho da roça que a diversão era ir ao centro quando uma pracinha numa festa junina. Exatamente. Não tem esse acesso. Para quem veio de Cafelândia como eu não queria falar Cafelândia, tá? Você viu que eu relutei para não falar. Você falou da roça, eu sou obrigado a falar. Não, mas isso é verdade, o Ministério tem dificuldade até hoje. Então, mas eles não enxergam a realidade, entendeu? Quando eles pararem para ver que a realidade é outra. Mas também não há interesse, né, por parte deles. Não há, e assim, a gente vê assim, é muito bacana essa hipocrisia, demagogia que a gente vê vivendo essa pandemia, temos que ter empatia, empatia. Bom, primeiro a pessoa não sabe o que é a palavra empatia, não sabe o que realmente significa isso, né? Acha que é simpatia, de passar o coisa na verruga lá e jogar pro galo correr. E a empatia realmente é você se colocar, não é no lugar do outro, é na dor do outro, na dificuldade do outro. Né? Isso é empatia. Então ela age com empatia no que ela pensa, no mundo que ela idealizou. Então aquilo para ela é empatia. Mas ela já perguntou para o outro se ele sabe como é que faz para ligar um PC, um computador, um celular. E ela fala, nossa, mas nos dias de hoje, com globalização,
Sim, nos dias de hoje, com globalização, nos maiores centros você vai achar muitas, não é uma nem duas, várias pessoas que nunca tiveram Jorge, eu encontro muitas pessoas, atendo muitos clientes, que o aplicativo do meu INSS, que para muitas pessoas falam assim, não, mas é simples. Não, não é simples, Jorge, entendeu? Às vezes nós encontramos dificuldades para encontrar um documento dentro daquele aplicativo, e assim são todos os aplicativos, é o aplicativo da Estapar, é um aplicativo de Uber, qualquer aplicativo. Esse dia eu apanhei pro Totem ali, né? Não é? Tô lá esperando lá, não fala para colocar o cartão, tá eu e ele esperando. Ficamos lá. Esse é um deles. Agora você vê também, você já se deparou quando você vai precisar falar com uma empresa, aí você, não por telefone, que hoje raramente as empresas usam o telefone, que aí ela atende aquela secretária digital, digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, fala, cara, não quero digitar, eu quero falar com alguém. Falar com alguém. Eu quero falar com alguém, eu não quero ficar digitando. A coisa mais difícil hoje é falar com alguém nessas empresas. E aí é sempre o número 9 para você falar, mas isso depois que você já apertou uns 10, 5, 2, 1, 3, aí é o 9, aí conseguir falar com alguém. Aí você fala com alguém, olha, o sistema está inoperante no momento, o senhor pode retornar mais tarde? Principalmente uma operadora de telefonia, internet, que tem essa cor vermelha aí, é complicado, hein? Para falar com alguém. Mesmo. Mas isso quando funciona... para cancelar, você sabe, isso aí quando funciona é maravilhoso, mas deixou de funcionar é um parto, né? Um parto de fósperos, né? Meu Deus, que horrível que é isso. É complicado, mas vamos lá. Ô Jorge, você tocou num assunto que eu quero perguntar para você. Você falou assim, olha, eu tive muitos embates, não foi esse termo que você utilizou, com a administração passada. A pergunta é, e eu também vi a foto também no final da administração. Eu sabia, eu tinha certeza. Eu falei, ele está vendo. Vai vir no Brasil. Afinal, o jornalista Jorge Ramos, ou o Jorge Ramos, tem ou não tem algo contra o Omar? Absolutamente nada contra a pessoa do Omar. Tudo contra a gestão que o Omar teve. Tá? Eu sempre separei muito, eu falo muito, não só do Omar, eu falo muito também da família, né? Os entes da família, né? Eu falo família, não preciso nem falar o resto, tem um monte de gente aqui já até sabe quem que eu estou me referindo. Mas nunca é a pessoa, mas é o modelo como se comporta na política, de como se comporta com as pessoas. O Omar Najat, desde o início, foram 6 anos que, durante os 6 anos, eu fiz uma oposição sem mandato, sozinho, isolado, com o Omar, durante 6 anos. E mesmo com essa oposição ferrenha, o Omar, eu soube que ele já quebrou uns 3 celulares, quando ele via um vídeo meu, ele tacava, né, aquele negócio. Verdade? Ele já teve assim, eu me senti muito honrado uma vez que ele convocou uma imprensa, uma coletiva com a imprensa para falar mal de mim. Olha que bom, olha cara. Que maravilha. Rapaz. Eu falei, olha só, o Omar, né, bom demais. um cidadão aí muito bem, um dos mais ricos do estado de São Paulo, ele sabe que ele se classifica ali entre os 20 ali, né? Né? Foi prefeito dessa cidade e se importar eu com o Zé Ruela. O Jorge é um dos meus, ele não se importa se está falando bem ou mal, ele quer que fale, né? Ele está falando sinal que tá ali, né? Que está incomodando, tá certinho. Mas fala para mim, Jorge, é mais gostoso quando fala mal, né? Quando o cara faz aquela lá, que dá aquela cutucada. Porque é sinal de que você incomodou. Você sabe que eu prefiro o reconhecimento do erro, porque o que eu faço, as críticas que eu faço, que eu sempre fiz, não só contra o Omar, não, eu fiz também, eu trabalhei na gestão de Diego Denadai, e dentro da gestão eu fazia crítica ao governo do Diego Denadai lá dentro, trabalhando lá dentro. As críticas que eu faço, depois eu vou até chegar nesse ponto, é sempre para que o ente público que está ali, o servidor público, me prove ao contrário, porque se ele me provar ao contrário, vai atender bem a população. Sim, exatamente. Exatamente, é algo construtivo, né? Exatamente, não é e nunca é pessoal. Vou falar, esses dias eu peguei, ele até falou, você me pegou para Cristo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, né? E eu sempre que tenho oportunidade, eu dou uma sangrada nele. Mas é por quê? Porque, ainda falei para ele, eu tive com ele domingo, e eu falei, Rafael, você sabe por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu sei que você tem potencial e você pode mais. Porque se você não tivesse potencial, cara, eu não ia acender vela boa para defunto ruim. Você sabe por que eu fazia com o Omar durante os 6 anos? Porque eu tenho certeza que o Omar tinha capacidade de fazer muito mais, mas por uma questão pessoal dele, ele não fez. Entendeu? Ele podia muito mais para a cidade, para a população, deixar de ser a cidade, o quintal da casa dele, e a cidade ser a cidade efetivamente. Jorge, ele preferiu se debruçar em cima da mesa e só ficar ali, né? E lá em 2014, eu até
ganhei os votos que eu podia pro Omar, porque eu sinceramente acreditava que ia tirar, Olha. ia fazer uma mudança, entendeu? Ele fez. Ele fez. Mudou? Mudou. Não, mas Mudou a forma de passar raiva no transporte público. Mudou muita coisa. Mudou demais, mudou tudo. Não, o Omar ele Mudou a teve. forma de cobrar, que agora é pro drone, né? Que cobra a gente. É, lá em cima. exatamente. Não, o Omar fez, você acertou. Colocou Você a mesma acertou. alíquota da balsa com o O Jardim do Nacional. centro Praça. aqui. Entendeu? Então, Fez não muita mudou? coisa. Mudou Então você não errou de Mudou, tudo. não pode também falar que não, fez, que não o Omar mudou, teve poucos acertos na gestão dele, ele teve poucos, eu reconheço isso, mesmo sendo combativo sozinho, isolado, eu reconheço que o Omar teve pouquíssimos acertos, mas teve, e acertos que hoje a Americana vem colhendo essas benesses desses acertos, mas também teve muitos erros, ao meu ponto de vista, não significa que está errado, eu não gostava do modelo de gestão que ele optou por ter dinheiro em caixa, mas numa prefeitura, isso quem me falava muito, e eu guardei isso, eu nunca mais esqueci, foi o ex-prefeito Diego Denadai, falou, numa prefeitura, quando tiver R$1 no caixa, um cidadão deixou de ser atendido. Isso é uma grande verdade, a prefeitura não está ali para ter dinheiro em caixa, ela está ali para investir na saúde, na educação. Então, o Omar, ele priorizou o caixa da prefeitura. É o modelo de gestão dele que eu não concordava, respeito, mas não concordava e combatia. Então, por isso que eu acho, mas teve alguns acertos sim. Infelizmente, ele levou a Americana um pouquinho para trás. A Americana ela podia estar um pouco à frente. O atual prefeito, que assumiu há um ano, hoje vai fazer aí 11 meses efetivamente, né, que ele tomou posse, ele poderia estar numa situação muito melhor do que ele pegou. Não que foi muito ruim da forma como ele pegou, não foi, só que ele tem que fazer uma reconstrução para um prefeito, que o prefeito, ele normalmente ele é o pai da população, e ser o pai de quase 250 mil habitantes não é fácil, e não dá para agradar a todos. Mas ele não está seguindo meio que mesmo o caminho do Omar, Jorge? Eu estive com ele na sexta-feira, tomando um café com ele, às vezes, chique, eu fui tomar café com o prefeito, né? Olha E ele só, que me chamou. Tá vendo só? E ele que me chamou. O jornalista que falou que estava nervoso aqui. Eu fui, e eu disse a ele, exatamente ele, que eu não tenho assim, minha relação de amizade com o Chico é desde 1998, alguma coisa assim. Eu conheci o Chico em Brasília, quando ele foi tomar posse pela primeira vez como deputado federal, ele era suplente de deputado federal, eu nunca me esqueço disso, na vaga do deputado Arnaldo Faria de Sá. Caramba, esse Arnaldo Faria de Sá já estava lá já? Já, Arnaldo Faria de Sá era o homem do galinho, né? O homem que briga pelos aposentados. Rapaz, tô achando que ele chegou agora. Os caras ali é histórico, cara. Rapaz, tá parecendo alguém da família, como diz o Jorge. Rapaz, o pessoal chega lá e não quer sair. Não, Que deve ser falta bom, né, que velho? faz alguém que defendia os aposentados e pensionistas, Não é? porque nós não temos hoje. Ruim ou bom, mas tínhamos ele. Tinha, né? Tinha ele, e hoje nós não temos. Agora Bom, mas tem enfim, quem defenda ele. Ele é o... então, e eu disse ao Chico, ele como prefeito, é muito cedo, no primeiro ano ele pegou aí uma pandemia, assim como o Omar também pegou, né? Essa pandemia que não foi o Omar, não foi o Chico, foi o mundo, né? Sim. A pessoa fala com a ótica como se fosse só tem pandemia americana, só em São Paulo, só no Brasil. Não, foi no mundo. Exatamente. Né? Ele pegou, alguns souberam usar bem, outros souberam usar mal, ou não souberam usar, outros usaram muito bem, diga-se passagem, né? Pra O Covidão, caramba. né? Usaram de uma forma maravilhosa. E eu disse ao Chico exatamente assim, eu tenho essa intimidade e liberdade para falar. Ele falou, o que você está achando? Eu falei, você quer que eu te fale, Chico? Eu vou falar, hein? Você quer que eu fale para te agradar? Você está perguntando para quem? Para o seu amigo? Seu amigo acha que você, como prefeito, é um excelente deputado. Eu imagino a cara do Chico. Rapaz. Ô, Jorjão, pô! É assim que eu vejo a administração. Não é ruim, o modelo não é ruim, mas nesse momento que pegou de uma reconstrução, porque eu digo reconstrução porque o Omar ele construiu umas coisas, mas destruiu outras. Então, nessa reconstrução, ele precisa pôr na mesa. Aqui eu não sei se pode falar, eu não vou falar não. Pode falar, não vou fica à falar, não. vontade. Ele precisa pôr o bastão na mesa. Entendeu? O prefeito não é deputado, o deputado é aquele... Porque assim, o legislativo, eu até entendo, foram 5 mandatos de deputado.
E o legislativo, você pega os cacuetes. O legislativo é muita conversa, muita reunião para agendar reunião, para discutir o que vai ser feito naquela reunião que você não agendou ainda, mas vai agendar. Então, é muito assim. E uma administração não é muito diferente de uma casa, dadas as proporções, não é diferente de uma casa. Uma administração tem lá que tem que pagar água, tem que pagar a luz. Olha, aquele menino está com verme, precisa levar no médico, dar um vermífugo para ele. Aquele aí quebrou o tampão do dedão no carrinho de rolemã, precisa ir na farmácia, precisa pagar, mas não tem dinheiro. Isso é uma administração. Eu preciso de ter médico no hospital, eu preciso de ter, você falou do P2PO, eu preciso de aquela sinalização daquela rua, eu preciso de aquela árvore ali, pode causar acidente, que é o Fábio do meio ambiente. Então, uma administração é como uma casa, dadas as proporções. E o prefeito não pode, olha, vamos ver aqui, vamos conversar, Wesley, ô Vinícius, olha, vamos acertar aqui, tá bom, vamos ver. Tá. Não tem que ver, tem que executar, já diz o nome, executivo. Exatamente, o nome já diz tudo. Executivo. Mas isso eu não posso, porque tem improbidade administrativa. Tá. Então, fique em casa. Aceita aí o que o João Agripino falou, fique em casa. Foi para ter a casa para o Ricardão mandar, deixa logo para o Ricardão, ué. Então, é assim, eu vejo, sim, eu acredito que o Chico, eu acompanhei em 2003, até fiz parte da coordenação da campanha do Chico em 2004, e em 2008 também. E vejo por quê. Eu acreditava, e acredito ainda no Chico, que ele era um grande desejo dele ser prefeito. E eu sempre achei, esse cara vai ser, se ele for, porque era paixão, não era o fator, eu quero ser prefeito porque eu sou... Ele é muito mais cômodo ser deputado. Ser deputado, exatamente. Foi deputado, muito mais exatamente. cômodo, muito mais tranquilo. Já estava lá, já sabe os caminhos. Tranquilo. Até se você vê, até para um cascaiozinho é melhor. É muito mais tranquilo. Então eu via nele esse sonho, esse desejo de ser prefeito. Conseguiu agora. Então foi por isso essa fala minha. Como prefeito, ele está um excelente deputado. Porque eu esperava o prefeito. O prefeito que chegasse. Que pode ser, é um ano só. Pode ser que o ano que vem ele venha a ser prefeito. Eu já vejo algumas, muito tímido, algumas açõezinhas de prefeito. Tímido, mas vejo. Então, ainda é cedo, tudo, mas já dá para tecer algumas críticas, sim. E eu tenho essa vantagem que eu posso tecer pessoalmente. Sabe por que eu digo isso, Chico? Porque ele tem uma o Chico? O Chico, não, o Jorge. O Chico, o Jorge. Porque a Câmara é toda dele, poxa. A Câmara sempre foi dos prefeitos, né? Foi? A Câmara aqui, de uns dias para cá, uns tempos para cá, sempre foi. Mas o Omar tinha uma resistência um pouquinho maior, né, da Câmara. Ou não? Entre aspas, não é não, Jorge. Tinha entre aspas. Eu sempre fico com essa sensação de que pegar o tinha aquela resistência. Não tinha, né? Tinha aquela resistência, tipo aquela que a gente compra do chuveiro paralelo lá, que você mal liga já queimou. Era ali, ele pressionava, a resistência queimava. Lá eu tomava outra água, era a água do Omar que eu tomava lá. Água do Omar. Você vê que não ficou nenhum... o Omar teve momentos, né, a gente voltando ali para trás mente, né? Você falou do Omar, não ficou nenhum restício, porque ele até patrocinou com a água dele. É mesmo? Ele patrocinou durante um período e eu tenho uma boa relação. Inclusive, no final, você ia falar da foto que eu tirei com ele. Exatamente. Né? Foi ali que eu falei assim, pô... Você viu que eu enrolei, não falei, agora eu falo. É que ele falou no bastidor que ele queria estar lá no... Já tá junto na foto. Não, eu tirei exatamente, não foi assim, eu costumo dizer sacanagem, mas não foi exatamente para fazer esse contraponto, né? Que todo mundo, como assim? O Jorge ficou durante 6 anos batendo. Não, eu vou ser bem sincero, eu não entendi aquela foto. Aí depois, mas aquela foto foi de alegria. Foi genial. Sim, aquela foto foi de alegria, porque ele estava indo embora. Eu não precisava. Não, mas foi muito bom, porque deixou, tipo assim, o pessoal ficou meio tipo... Não, eu fiquei... Como assim? O Jorge... Assim? Então, isso é o que eu sempre falo. Quando eu falo as coisas, eu não sou o dono da verdade, da regra que eu falo não é isso não. O que eu faço é você refletir realmente. O que eu quero fazer é que as pessoas reflitam. Para de comprar esse pacotinho pronto, essas manchetes prontas. Pega o que eu falo aqui, não precisa concordar comigo não, mas... reflita um pouquinho, pega o que você pensa, pega o que o outro pensa, vê a manchete lá também, reflita e faça a sua análise, a sua conclusão. Exatamente. É disso, porque a gente não pode ficar nesse rolo compressor que vem aí, todo mundo para a direita, para a esquerda, agora senta, fica junto, finge de morto. Exatamente, que foi o que, voltando ao assunto lá, foi o que fizeram com as empresas, tanto de transporte
quanto da Zona Azul, né? Porque a associação comercial não fez nada e deixou Não, eles tomar marcaram conta. reunião para agendar reunião, mas para discutir o que vai falar na próxima reunião. É isso que eu ia dizer. Primeiramente, vamos marcar uma reunião. Segundamente, primeiramente. Vamos marcar uma reunião para agendar uma reunião, tá certo. Então, Ou quer se não, dizer, marca uma reunião tá para depois formar um grupo de WhatsApp. E aí o transporte foi a mesma coisa. O Ministério Público falou, eu não tenho nada a ver com isso. A Câmara falou, eu também não tenho nada a ver com isso. E Assim ficou vai assim. indo. Ficou indo um vereador ali, outro aqui, dando uma voltinha de ônibus e parou por ali mesmo. Dá as voltinhas. Na verdade, o vereador não pode fazer muito mesmo, mas ele pode apontar, ele pode cobrar, ele pode sugerir, porque é comum também, Vinícius, a gente vê, eu que sou um crítico de várias administrações, a gente vê muita gente, tal coisa está errado, está errado, está errado. Ok, está errado. Como é que eu faço para arrumar? Me ajuda aí. Às vezes o prefeito também quer ouvir isso. Exatamente. Tá bom, tá errado isso aqui, mas o que você está vendo errado que eu não estou vendo? Me ajuda, de repente você está me ajudando. E esse é o grande lance de você ter uma Câmara apontando às vezes o defeito e muitas vezes votando junto com o prefeito. Porque oposição por oposição é horrível. Sim. É péssimo que ninguém ganha. A oposição inteligente, essa é boa. O que é a oposição inteligente? Eu não sou da base, mas também não sou oposição. Nem mureteiro também, que o pessoal acha que você tem que escolher um lado. Não, você não é mureteiro, não. Você vota de acordo com... E quando eu apresentar um projeto que eu vejo que a administração não está contemplando a população de forma adequada, ou uma crítica que seja, uma denúncia, pode ser denúncia, porque o prefeito ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele tem secretariado, ele tem os diretores, ele não consegue, e muitas vezes é filtrado ao prefeito. O prefeito ele vive numa bolha. Sim. Não só o prefeito, o governador, eles vivem numa bolha. Então precisa ser apontado. E aí, às vezes, você tira. Eu me lembro, o Omar, por exemplo, era tudo para ele, era pessoal. Vai plantar batata. Recebi um áudio desse ontem. Eu fiquei com raiva daquele áudio lá, velho. Eu caí no meu próprio Não é, e às vezes o cara está te apontando. Só que muitas vezes essa pessoa que está te fazendo uma crítica, esse vereador que está fazendo uma crítica, ou até mesmo o munícipe que está te fazendo uma crítica, ele só está te fazendo a crítica, mas ele não fala, olha, eu estou te fazendo essa crítica, mas pode ser feito assim. Isso é o que falta, não é em Americana. Falta em Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, eu acho que nos 645 municípios. Exatamente. E até na federação. Tá vendo aí seu ADM da página Americana Mil Grau aí que fica só criticando? Dá aponta os caminhos aí, viu? Ouça o Jorge Ramos. Jorge, você sempre disse, olha, eu sou um forasteiro. Eu quase senti de frente com a Gabi agora. Aí, Pode fazer esse dia. Vamos só mandar uma boa noite antes do pessoal. É verdade. Eu vou falar forasteiro, eu vou te contar essa história. Manda aí o abraço pro pessoal. O Paulo aqui, que ele é o administrador da página Limeira Mil Grau. Tem remedinho, viu, pra tosse? Em homenagem ao mês entendi. Combate à tuberculose. Já tá mais de 2 semanas, hein, cara. O Paulo Bones aqui tá falando que o de branco tá ficando careca. Tá caindo o cabelo aí atrás. Eu acho que é você, Vinícius. Não tem cabelo comigo não é, porque eu tenho topete. Tá caindo o cabelo atrás de ninguém. A Horaci Portela tá dando boa noite. Tem também o Alexandre Colinha aqui, ó. Grande abraço a todos. E parabéns pelo convidado, grande pessoa. Concordo. O Adilson Maurício de Souza. Boa noite, Jorge Ramos. Saudades de ver você na TV. Opa, obrigado, Adilson. Logo a gente está por aí. Vamos estar lá na Diglobe, lá na Vênus Platinada. Olha, eu preciso desbancar o Bonner primeiro. Pode ler os outros aí. O Júlio Henrique, cheguei atrasado. Boa noite, meus amigos. Não, o Júlio está com a gente desde do primeiro podcast. Chegou atrasado não, Júlio. Pode ficar tranquilo. Mais atrasado que o ônibus da Sul não tem. Não. Tem também o Israel da Silva aqui, parabenizando pela entrevista. O Vinícius Cardoso também dando boa noite aqui. E quem mais? Tem o Eduardo aqui também que participou com a gente na semana passada. Ó, o Eduardo Zoeira. Você tá fez Ô, Eduardo, toma vergonha na tua cara, filho. Você fez o jornalista, o radialista passar uma vergonha, rapaz. Você viu só que sacanagem, ele velho? releu e depois falou assim, eu acho que é sacanagem. Eu falei isso, acho que ele mandou áudio aí. Se tiver áudio dele aí, produtor, depois você pode estar soltando pra gente. Antes da gente continuar aqui, prosseguir aqui, vamos só aqui agradecer mais uma vez a PV Soluções.
Para você aí que está com sua CNH caçada, está com o documento todo zoado aí, igual eu que desde 2019 que não paga licenciamento, falar com os caras que os caras resolvem. O pessoal já é o mais alto nível ali, os melhores profissionais estão lá. E não é o jeitinho brasileiro. Eu gosto de falar isso porque muita gente às vezes fala, é jeitinho brasileiro. Não, não é jeitinho brasileiro. Tem uma coisa que eu aprendi com eles, é que você tem o direito de se defender, você tem o direito à defesa, mesmo que mais cagado que você possa estar, você tem como mais lascado que você possa estar. Então, já que você pode, faça aí seu recurso aí, eles podem mandar mensagem, de preferencialmente aí 3 horas da manhã para eles que eles atendem. Isso. Fiquem tranquilos. Faça isso. Só falar com eles aí, o telefone é o 19988697521. Se falar que viu na Americana Mil Grau, não ganha nada. Não, ganha desconto lá. Desconto. É só falar que viu no podcast da Americana Mil Grau. Podcast da Americana Mil Grau Tal, que vai ficar mais bonito, mais refinado, mais chique. Mil Grau Tal. E se você também aí tem algum comércio aí, não importa qual seja, se tiver as lojinhas aí, o que for. Ô Romário, mais uma quarta-feira sem o queijo aqui, hein, Romário? Nosso queijo aqui ele tá dando bolo pra gente ao invés do queijo. Queijo coalho. A gente veio seco. Rapaz, o Romário, não da seleção e nem o senador. É senador. Prometeu um queijo, Jorge, você acredita? Vai chegar esse queijo um dia. Não, Se prometer, promessa é dívida. Rapaz, mas já faz 30 dias. Não, pior que na quarta passada, cheguei em casa, a mulher, não vai comer nada. Não, vou comer um queijinho, não. Rapaz, cheguei lá varado de fome. Ô, Romário, queremos o queijo, hein? O queijo, Romário. O queijo, não é pra dar bolo pra nós não, viu? É o queijo. Então, se você tem aí qualquer comércio aí, seja ele um carrinho de cachorro-quente, seja o que for aí, se vender miçanga na praça, se quiser anunciar com a gente. Você que vende bala no farol, qualquer quer coisa anunciar aí. aqui também. Se quiser anunciar, é só mandar. Estamos anunciando tudo aqui, Jorge. Qualquer coisa. Quer anunciar o filho aí que não desencarga, se quiser anunciar aqui, a gente anuncia. Quer cobrar a vizinha que não pagou, fica mandando o filho falar que não está em casa. Exatamente, aquela pensão alimentícia. Não, pensão não. Então aí é só entrar em contato com a gente aí, pode ser no direct do Instagram ou através da nossa página no Facebook. Aí o nosso plano aqui, você faz do jeito que você quiser, da melhor maneira que você achar que é, e a gente faz um preço bom para vocês aí. E se quiser também mandar as coisinhas para nós comer também, a gente aceita, né, Vinícius? Exatamente, por favor, o Clóvis aí de casa, manda um lanchinho aí, Clóvis, pelo amor de Deus, hein? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. O Vinícius ia falando aí sobre o Jorge. Você fez uma pergunta que eu já esqueci, que eu não gosto de lembrar algumas perguntas que eu não quero responder. já escutou o recado, né? Já entendeu o recado. Não, vamos lá. Eu tô aqui para falar tudo, mas depende, né? Eu posso dar uma saboneteada, mas que eu falo, eu falo. Não, Jorge, a pergunta é simples. Como você chegou em Americana... Eu me senti agora que é simples, é sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? É sim ou não? Pergunta é simples, sim ou não? Quem não se lembra da CPI, né? É sim ou não? Eu tô falando uma pergunta objetiva. Objetiva. Sim ou não? Só podia falar ele, né? Quem estava sendo interrogado não podia. O interrogado ia responder e falar, mas não está sendo debatido isso. Eles mesmos brigavam entre eles. Falaram, não, está sendo debatido sim. Com a palavra o senhor. Mas assim, não é para falar. Fica quieto. A CPI do circo. Jorge, como que você chegou em Americana? Vamos contar essa história do forasteiro. A trajetória de jornalista, como foi? Isso é uma longa história. Nós temos tempo? Até meia-noite dá. Meia-noite é dia. De amanhã. Mas eu vou finalizar antes com a foto do Omar, que eu não finalizei. Então, aquela foto realmente do Omar, lá atrás, foi para mostrar para todo mundo que a gente tem que fazer a coisa de forma... Inclusive até para o próprio Omar. Inclusive para ele. Que eu não tinha problema nenhum com ele e nem gostaria que ele tivesse comigo. Inclusive, eu já ouvi dele falando, e outras pessoas, falando para outras pessoas que, mesmo eu sendo o Beócio, essa entrevista coletiva que ele fez para falar mal de mim, ele me chamou de Beócio. Mesmo eu sendo o Beócio que ele achava que eu era, e eu dizia para ele, Beócio, eu não nasci na Grécia, que é uma província da Grécia, Beócia, né? Mas Beócio não Ainda bem que você explicou que eu já ia pesquisar. Eu quero o braço aqui no osso aqui do pejorativo, é uma pessoa ignorante, sem, bruta. Eu falei, eu não tinha, eu até disse a ele, Omar, no dia que ele deu essa coletiva me chamando de Beócio, eu não tenho obrigação de ser simpático e nem ser educado, porque eu não sou o prefeito.
Exatamente. Né? Bom, mas enfim, e aí eu fiz até para mostrar para ele que não tinha que as críticas que eu fazia era a administração dele, não a pessoa dele. E hoje eu encontro na rua, ele me chama de Ramos, ô Ramos, vem aqui, vem aqui, Ramos. Não temos problema nenhum. Tive algum problema, Tá tudo bem? eu não tive, eles tiveram, o filho dele teve um problema comigo, aquele negócio todo, né? Porque eu até entendo, o filho vem falando do pai, é meio desagradável, né? Porque as pessoas levam para o campo pessoal. Sim. E em cidades pequenas, apesar de Americana ser uma cidade desenvolvida, tudo, mas é uma cidade pequena. Isso é muito comum, né? A política ser levada para o campo pessoal, e não pode ser. Não pode ser. Né? Eu fazer uma crítica à sua administração é uma coisa, agora a pessoa do Vinícius é outra. Vocês aí que estão Isso querendo bater no acontece Vinícius muito, aí em Cafelândia aí, ó, não pode levar pro pessoal não, é viu? pessoal, Mas se quiser o endereço dele, eu passo. Isso também é um dos segredos de eu fazer crítica aqui desde quando cheguei. Cheguei aqui em 2003, tá, Vinícius? 2003. Em 2003. Quando eu cheguei em 2003, eu já comecei na época, não tinha sites, não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas tinha os blogs. Os blogs. Então eu já cheguei aqui vendo as coisas, eu falei, nossa, mas essa cidade é uma cidade boa, evoluída, uma cidade gostosa de se viver, mas está muito atrasada em algumas coisas. Então eu vou começar a cutucar. Inclusive eu sou responsável por algumas mudanças de Americana, eu sou responsável quase que direto. Verdade. Aquele portal que vocês tanto... Eu sou responsável por aquele, não pelos gordos, não, aqueles negócios todos, não. Que não era para ser daquela forma. Mas os gordinhos eram gente boa, eu gostava. Quando eu cheguei aqui em 2003, eu olhava assim e falei, nossa, Americana é uma cidade... Eu cheguei aqui em lua de mel, achei... Não em lua de mel, porque eu sou casado há 38 anos, mas é assim a cidade, lua de mel com a cidade. Eu vivi em São Paulo, ficava 5 horas do meu dia dentro de um carro, numa Marginal Pinheiros, ou Marginal Tietê, ou numa Avenida Rebouças. Tranquilamente. Então, tranquilamente, sem motoqueiro caindo do lado, sem nada. Assalto quase nunca. Sem enchente lá embaixo, bem tranquilo. Aí eu cheguei aqui e falei, nossa, está me sobrando tempo. Que lugar maravilhoso, agora eu vou mudar para cá, eu quero viver aqui, eu quero viver um paraíso. Tanto é que aí acabei fazendo alguns cursos, sobrava tempo. Eu fazia caminhada, fazia um monte de coisa, porque sobrava muito tempo, era 5 horas do meu dia que sobrava. Né? E Americana, na época, antes do pessoal achar que era um grande centro, eu conseguia fazer de uma ponta a outra da cidade em 15 minutos de carro. Caramba. Hoje eu não consigo mais, né? Porque eles acham que é um grande centro e eles fizeram trânsito. Hoje em dia tá difícil. Colocaram farol a cada esquina, né? Isso. Que é pra... Quando não tem um farol, tem um buraco. Ah, tem. Se não tem um buraco nem um farol, tem alguém cagando o trânsito na sua frente. Então, sempre tem alguma coisa. Então eu cheguei em 2013 e comecei a fazer. Eu cheguei aqui e falei, nossa, essa cidade não tem um portal. Qualquer cidadezinha, até Cafelândia tem. Né? Você chega assim, bem-vindo a Cafelândia, não tem assim ou não tem? Você responde ou eu respondo, Vinícius? Pode responder. Vamos falar que tem, mas... Faz de conta que tem ali na rodovia assim, de concreto, branco, pintado de Até branco. a placa assim, que estava indicando Cafelândia assim, arrancaram, Jorge. Virou Xalândia. Né? Cafelândia não é mais café, Xalândia agora. Agora tá... Ô Jorge, tinha 3 entradas. Caiu uma ponte. Ficou 5 anos essa ponte. Não era uma ponte, não era assim que você fala uma ponte, Morreu uma ponte. pessoa afogado na onde tinha essa ponte, por falta da ponte, o Jorge. Faz a obra, vai vendo, Brasil, vai vendo. Arrumou aquela ponte? Arrumou, mas já está caindo de novo. Ei, tá aí. Bom, mas deveria ter um portal. Sim, e aí eu cheguei, na época era o prefeito Eric, que eu tive a oportunidade de conhecer rápido, assim, eu cheguei na cidade, já conheci, não sei porquê, não me lembro exatamente em que condição. Lembro sim, é que eu acabei conhecendo aqui o vereador no primeiro mandato, que ele foi meu cliente, aqui eu vim de São Paulo para atender e me encantei pela cidade para atender esse cliente, era o primeiro mandato dele, que chegou a ser prefeito da cidade, foi o Diego. Entendi. E aí nos tornos amigos, ele me apresentou, na época o Cauê era suplente de vereador, o Cauê da família, e acabei também fazendo negócio com o Cauê, e acabei conhecendo... Tomou bastante suco de laranja lá no posto, não? Não, aquela época ele não tinha posto ainda, não. Isso aí veio depois, é depois. E aí conheci antes do Eric, eu conheci o irmão dele, o Ricardo Herzl. E o Ricardo Herzl trabalhava se não me engano, na Secretaria de Esportes,
E eu acabei conhecendo, não sei porquê, me apresentaram ao Ricardo, e, meu irmão é o prefeito e tal. Eu falei, eu não precisava falar, o Herzl, né, eu logo deduzi, recém-chegado aqui, e comecei a falar. E eu via muito, daquela época, eu via muito falar de um tomógrafo. O tomógrafo, que era uma sucata e não sei o quê, e devolve o tomógrafo, compra o tomógrafo. E eu comecei a me interessar pelas histórias desse famigerado tomógrafo, e aí comecei a entrar cada vez mais na história política de Americana, me envolvendo e conhecendo um pouquinho mais. E aí fiz alguma sugestão. Eu, no Hospital Municipal, por exemplo, não tinha aquele atendimento que você antes faz uma triagem. Eu achava aquilo um absurdo. Como assim? O cara tem que chegar para o médico com a fichinha pronta, com a pressão medida, com febre. Não tinha essa triagem? Não tinha. E eu achava aquilo um absurdo, e achava aquele hospital sujo, cheio de telha de aranha, feio. Eu falei, não, o hospital é limpo, tem que ser limpinho, não pode estar desse jeito, cheio de barro. Eu achava aquilo um absurdo. E aí comecei, quando eu tiver oportunidade, eu vou falar com o prefeito. Tem algumas coisas que pode ser feito, que não vai onerar os cofres, é só o habitué, é o normal. E aí comecei a dar alguma sugestão, por que não coloca? Eu vi aquele monte de gente esperando, sempre foi assim, esse hospital lotado de gente, tá? Aquele monte de gente esperando, eu falei, caramba, esse pessoal esperando, aí eles tiram daqui, aí põem lá dentro para esperar lá dentro. Por que já não leva isso pronto, então já vai direto ao médico, né? Essa é uma questão de logística. Sim. Né? Já vai ao médico, porque em São Paulo é comum, você chega no hospital, passa uma triagemzinha, você já vai com a fichinha prontinho, o médico já sabe se você tem febre, se não tem febre, aquele negócio. Que exatamente, que médico que eu vou indicar? É ginecologista, é proctologista, é ortopedista? Já vai pronto. Não, aí todo mundo era atendido, fazia a ficha, ficava esperando, aí chamava, aí chegava lá dentro, e aí é que eu descobri que ele estava com dor de dente, aí tinha que ser um dentista, lá não tinha dentista, mas ele já tinha esperado um dia para isso. Quer dizer, esperava um dia para dizer, não é aqui. Aí eu sugeri que fosse feita a triagem, não foi feito, na gestão do Eric. Aí eu falei, e portal? Por que nós não temos um portal aqui? Toda cidadezinha tem um portal, Americana não tem. E aí fizeram aquilo. Não vou nem entrar no mérito, mas existe um portal. Essa foi uma das. E assim teve vários outros dedinhos meus, que eu, sem estar na política diretamente, comecei a sugerir e acataram. Depois, a triagem só veio no primeiro mandato do governo Diego Denadai. Só em 2009? Só em 2009. A partir de fevereiro, foi logo na sequência. A triagem no hospital. Então, foi uma participação. Foi onde ele deu ênfase, né? A saúde foi onde ele deu ênfase. Isso, exatamente. Né? E, inclusive, os postos, essa não foi 100% minha, mas eu contribuí na ideia de descentralizar o hospital. Que foi uma ideia genial na época. Sim, descentralizar. Eu participei muito, fui fã disso daí. E aí, quando o Omar assumiu, ele fez exatamente o oposto. Centralizou tudo. Centralizou tudo. Ele fez, não estou entendendo esse cidadão. Não estou entendendo. Aí hoje, esse dia eu vi uma vereadora reclamando e dando a explicação, que ela fez um requerimento à prefeitura, por que as coisas no hospital tem tanta gente. Aí descobriram que muita gente vai lá sem necessidade. Mas é óbvio, eu não tenho posto de saúde, eu não tenho um posto no bairro, eu vou para o hospital municipal. Quer que vai para onde? Ué, é natural. Faz sentido. É natural. Não, e aí a herança que ficou disso daí foi aí um monte de posto de saúde aí praticamente abandonado, porque não funciona. Tava o Odir e o Chico esses dias num posto lá que estava chovendo dentro, canaleta entupida, tudo. Que poderia estar sendo utilizado. A ponto de ter que vereador ir lá e tirar a folha da casa. Você gosta também, né? Você gosta também. Então, e assim cheguei em Americana. Isso causou uma ciumeira. Quem que é esse cara? Porque eles achavam que eu nem era de São Paulo, achavam que eu era carioca. Porque eu vim com leve sotaque. Pelo convívio que eu tive muitos anos com alguns cariocas, eu vim com leve sotaque de um carioca metido a nordestino. Porque eu tinha contato com os dois, com o pernambucano e com o carioca. Um certo tempo atrás eu achava que você era carioca. É verdade. O que esse carioca, esse forasteiro vem aqui fazer coisa, e falava desse jeito mesmo, esse forasteiro, aquela coisa. E diz que é paulistano. É paulistano. Mas eu sou paulistano mesmo. Vou fazer o quê? E aí, o que ele vem dar palpite? Porque, assim, Americana, quando eu cheguei aqui, era uma cidade maravilhosa. Ainda continua sendo. Lógico que... Não quero, não. Muita cafeína para mim, eu vou ficar falando 3 dias. Tem que trocar aqui, escrever
Não é o refrigerante que você está pensando, não. Não, viu? não pode fazer, não pode falar que é Coca-Cola. É não do pode esportivo, falar, não pode. do parásito. Quem sabe ele vem, né? Quem sabe ele vem. Pior que tá só faltando um rapaz aí entrar em contato, né? O caminho já tá aberto, viu? Abraço, esportivo. E aí isso incomodou principalmente o pessoal da imprensa, né, do local, que só tinha pouco, era só as rádios, né, que tinham aqui, e um blog, que era o blog que hoje virou Pode falar? Novo Momento. Pode. É, o Novo Momento. O nome do blog era politicacritica.zip.net. Ô, Ademar, pelo amor de Deus, hein? É. Para com essa parcialidade aí nesse portal E seu. quando for fazer uma matéria aí, vê se Pelo amor de certifique-se Deus. aí de que não tem nada errado, viu? E aí eu vi ali Apagando aí a conta de aquilo, novo, eu hein? falei, é uma forma de eu conseguir também sair do meio político e jogar um pouco mais para... Eu achava que era isso, era um engano meu, né? Porque quem vê essas coisas é só o meio político. Eu achava que a população ia ver. Aí é uma forma legal, eu comecei ali, eu falei, não, quer saber? Eu vou fazer um blog para mim, que era o jorgeramos.zip.net. .zip. E fiz e fiquei durante algum tempo. Aí depois veio Orkut, aí evoluiu. Saudade do Orkut. Criou uma comunidade. Exato. A comunidade não era eu conheço o Jorge, não, né? Quero que vai ter, né? Eu conheço, não sei quem. E esse Orkut dá uma brigaiada igual o Facebook. Não é? Dava uma brigaiada, Dava. cara do céu, era uma coisa. E aí foi assim, e aí isso incomodou muito os... aqui em Americana tem uma particularidade, o povo pensa que é rico, é um negócio engraçado, eles pensam que são ricos e poderosos, né? Incomodou muito aqueles caciques, né, da mídia, aquele Os negócio herdeiros todo, falidos, né? Que tem de monte. E até um que eu sempre depois acabei tendo uma indisposição foi o falecido Walter Bartels, né? Porque eu não aguentei um dia eu escutando no rádio ele falando, falei, não é possível que esse cara tá falando de São Paulo, o cara conhece Americana, ele fala de Americana, de São Paulo, eu estava recém-chegado de São Paulo, vivi 38 anos em São Paulo, eu falei, não, esse cara não vai falar essas besteiras assim, eu deixar isso barato, né? Tive uma disposição, eu me lembro na época era alguma coisa sobre Paulo Maluf, inclusive. Era sobre Paulo Maluf. Maluf fez, o Maluf faz. Acabei ficando. Depois acabei ficando amigo fiz. do Walter Bartels, tudo, acabei virando telespectador ouvinte dele. E sempre quando, não é bem assim não é esculhambado assim não é assim não. E tudo é um grande, realmente era uma referência aqui na época, o Walter Bartels, de conhecimento político local, não tinha ninguém. Eu acho que ainda hoje não tem, não. Acho que eu não conheci pessoalmente, Jorge, mas ouvia ele todas as manhãs na notícia, na rádio, no jornal que ele fez por muito tempo, né? Cara, e eu acho que não tem. Eu acho que não tem, não. Não tem mesmo. No meio. E aí começou, aí um certo jornalista, né? O jornalista Master Plus, Master, né, Plus Master, e etc e tal e coisa, né, que se acha o suprassumo da merda. Produção riu lá. Hoje o produtor não tá no X-Video, hoje ele tá atento. Atento aqui. Ele citou uma frase e chegou, e tudo aqui chega muito rápido, né? Naquela época não tinha WhatsApp, mas chegava rápido do mesmo jeito as informações. Ele falou que você é forasteiro e vem aqui, aquele negócio todo. Sim. E eu disse a ele, né? Ele inclusive foi uma fala dele, que ele falou que ele é americanense, que nasceu em Americana, é filho de Americana, só saiu daqui para estudar, mas voltou para Americana, aquele negócio todo. Só que mal sabia ele que a Americana é composta por 50% de imigrantes. 50%? 50% pelo IBGE são migrantes, não são americanenses que vivem em Americana. Tô tranquilo. Os outros 50 é barbarense cagando tudo. Então, falava e aquilo, eu falei, forasteiro, né? Mas ele falou de uma forma, forasteiro, tudo, você fala forasteiro é uma coisa, mas o forasteiro dele era ofensivo, foi, né? Insultar. O cara chega aqui agora, acha que pode, faz, acontece, e ele viu que as minhas sugestões, as administrações começaram a executar, e aquilo incomodou muito. Nessa época eu já escrevia, já fazia alguns artigos para um jornal de Sorocaba. Tá? E simultaneamente, aí eu larguei, eu falei, não, eu vou entrar em Americana, eu vou ficar agora,
Eu compartilhei aqui, sumiu aqui, eu quero ver aqui, que tem uns comentários aqui, cadê? O pessoal Acho tá que caiu. perguntando muito cadê o Tiosso. Eu vi aqui alguma coisa assim, eu vi que minha irmã lá do Small River, lá do Butantã, pertinho ali também, mandou um abraço, um beijo grande para você ali, olha, aqui roubando a cena dos meninos aqui. A Marinalva aqui perguntando. Fica à vontade, Jorge. Casa é sua. Oxe, imagina, pode. O Tiosso não está aqui comigo, hoje eu vim solo. Um dia a gente vem com o Tiosso também. Hoje tá sendo o dia de mais audiência do programa, cara. Porque eu tô olhando aqui, o Olha, Jorge já tá chegando. Esse é o Jorge Ramos. Tá vendo só? Hoje tá em alto. Eu falei pra vocês no início que ia estar em alto nível, né? Quem tá continuando. Eu tô estourando o som aqui direto também, né, velho? Mas esse retorno é bom. Não precisa falar assim. aqui não, ó. Mas eu falo longe, o pessoal reclama, mas eu falo perto também, pô. Mas a gente tá aprendendo, é só o terceiro. E aí aquilo me incomodou muito e eu respondi, aí eu escrevi em artigo. Fiz um artigo, inclusive, que eu tive a oportunidade de 645 municípios do estado, eu tive a oportunidade de escolher a Americana para mim morar, para mim trazer recurso financeiro, distribuir receita, renda, gerar empregos. Ele não, infelizmente, ele não teve opção dessa escolha. E aí começou uma certa, né? Eu dou daqui, né? Dá de cá, eu dou daqui. Até que um dia, hoje não temos mais problema nenhum, ele teve que engolir. E eu teve uma época que eu falei, esse pessoal vai ter que me engolir. De alguma forma vai ter que me engolir. E aí, nesse momento que esse pessoal vai ter que me engolir, o Diego me convidou para trabalhar na administração, secretário de governo. Eu falei, bingo! Pronto. Era só o que precisava. Agora desce. Tome. E aí estou aqui até hoje. E foi assim que eu cheguei. Então eu vim de São Paulo, realmente eu fiquei 38 anos da minha vida em São Paulo, tive algumas atividades fora do estado de São Paulo e sempre tive em Brasília, tive uma passagem por Brasília, sim, trabalhei na liderança do PFL, foi quando eu conheci o Chico, quando ele foi tomar posse pela primeira vez como suplente de deputado federal. Eu fiquei de 96, que eu fui fundador nacional de um partido político também, que hoje é o PL. Não era PL na época, porque foi feita fusão, né? Era o PST, Partido Social Trabalhista. Então, era o único nanico na época que tinha liderança em Brasília com 6 deputados federais. Era o único nanico que tinha representatividade. Era o PST, que foi feita uma fusão, depois por causa do cláusula de barreira, tudo, acabou sendo feita uma fusão com o PRONA, do Enéas, era o PRONA, o PST e o PR, que hoje é o PL. Que hoje é o PL. Hoje é o PL. E que, do Valdemar de Costa Neto, que o presidente agora acabou de desfiliar. O presidente esteve semana passada aqui. Exato. Ó, Jorge, o Carlos Fontes está te mandando, tá falando aqui, ó, grande Jorge Ramos. Carlos Fontes, um grande abraço, aqui. Carlos Fontes. Um abraço a todo mundo, não só o Carlos Fontes, não, só porque o Carlos Fontes é vereador, não é? Vereador de Santa Bárbara? O Carlos Fontes é vereador, é isso aí. O filho dele deu uma crescida na política aqui local também, né? Saiu candidato a deputado, né? Se não me engano, em 2018, saiu, né? Como candidato em 2018, 2020 também, não foi? Não sei, 2020... sim, saiu sim. Uma votação expressiva. É isso aí. É disso que a gente precisa, gente jovem, né, com hábitos novos também. Exatamente. Não vem gente jovem com os hábitos velhos que também não adianta. Né, porque o jovem, eu costumo dizer o seguinte, eu sou jovem há mais tempo do que vocês. Não significa que eu seja velho. Né? Mas eu me sinto jovem em algumas atitudes, em algumas situações, eu me sinto jovem sim e ajo como jovem. Esse talvez seja aí então, não significa que a pessoa tem que ter 20 anos para estar na política, ela pode ter 50. Né? Ela pode ter 50, pode ter 60. Mas com hábitos novos. Tem que ter uma ideia renovada, né? Porque exato. Os mesmos já tem bastante. Exatamente nisso, Jorge. Já aproveitando esse assunto aí, você que é uma pessoa eu preferia vodka, tá? Vodka, aí, ó, tá vendo? Aqui é assim, ó. Geralmente a gente pergunta. Eu brincava lá no programa. Mas vodka, tem um cara aqui que não pergunta, ele não tem esse cuidado. Aqui eu não vou falar que é o Vinícius porque eu não sou desses, mas então você já sabe de quem que é a culpa. Jorge, próxima vez você vem com o Tiosso e a gente traz vodka, traz cerveja, traz o que você quiser. Não, água tá ótima. Aí come o queijo aí do pastor, come Romário. Come o queijo do pastor. Você sabe qual é o... O Marcos apareceu aqui também, dando boa noite. O Marcos Fontes está aqui, ó. Ótima noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, é isso aí. Você sabe que o grande segredo de frequentar o meio político, quando o pessoal está bebendo,
é você fingir que bebe, né? É É. uma maravilha, você descobre umas coisas que você não tem noção. Você tá bebendo. Rapaz. Cara, e você que é uma pessoa que está sempre ali no meio, assim, você tem muita convivência, conhece Sim, bastante gente, sim, bastante sim. vereador. Uma coisa pertinente, inclusive eu acho que é interesse de muitos, assim, da americanense. O que acontece quando o pessoal entra na Câmara para apresentar aqueles projetos bosta? De proibir buzina de trem, de proibir o galo de cantar, só faltou essa, né? Ó, o dia que você falou da buzina do trem, você fez um sarcasmo com o galo cantando, eu não acreditei que tinha aquele projeto, cara. Pô, eu também, a hora que eu vi, eu falei, não é falei, não é possível. possível Como um assim? negócio A pessoa desse, não não. consegue entender a dinâmica de como funciona aquilo ali, o porquê Não, da buzina e o do pior é que trem. eu acho que ele não estava aqui quando teve o acidente com o ônibus, né? Porque Entendeu? Porque assim, Não. se ele só parasse Tá. pra analisar... ele Qual falava, seria a Ela lógica? estava nascida aqui em Americana, nascida. qual seria Eu a não vou lógica falar o desse nome, não, projeto? mas é uma vereadora mulher. É. A lógica desse projeto seria qual? Se a gente não consegue, por quê? Tem que haver a sinalização. Precisa ter o sinal sonoro, precisa ter sinal luminoso, tem que ter a sinalização. Qual seria a medida mais eficiente? Um pouco mais desgastante, talvez até impossível de fazer isso, mas que se havesse uma grande mobilização e realmente fosse apelo daqueles moradores locais ali, seguir o exemplo de Santa Bárbara. Não passa mais no meio da cidade. O custo disso, né, para Rumo seria Entendeu? astronomicamente Ou você faz um absurdo. viaduto. Tem outras vezes. Agora você proibir. Como a pessoa não consegue entender? O Wesley, tem um outro detalhe aí. Tem coisas, Vinícius fez direito, né, Vinícius? Sim. Tem coisas que, leis de hábitos e costumes. A buzina do trem, ela não é somente para sinalizar o fato de que é uma travessia ali, que ele vai passar o trem. Sim. Já faz parte de hábitos e costumes. Exatamente. Muitas pessoas, não é só em Americana, não, muitas pessoas se orientam por horário pela buzina do Pela trem. buzina do trem. Sim. Exatamente. Então passa a fazer parte do dia a dia da pessoa. E aqui em Americana não é diferente. Americana, como eu sempre digo, americanense, eu odeio que político chega e fala assim, aqui eu estou fazendo para os americanenses. Eu não sou americanense, eu sou paulistano, mas eu vivo aqui. Eu faço parte quem não é de dos Americana fica 125 mil migrantes e imigrantes que estão aqui nessa cidade, que contribuem, que distribuem receita, que pagam impostos, que geram empregos. Não é? Então, a sensação que eu fico é que fazem para americanense. A intenção da vereadora desse projeto é assim, você perguntou, eu vou responder especificamente dela, mas vou te dar um ampassant aí do que é. Quando a pessoa ganha uma eleição, ela chega e fala, eu vou mudar o mundo, ela acha que ela tomou posse, aí começa projeto por projeto, vamos para um projeto que eu preciso aparecer, eu preciso não aparecer, mas eu preciso justificar os votos que eu tive, e aí... A intenção dela, a justificativa não é ruim, Sim. tá? Não é ruim a justificativa, desde que fosse verdade. O fato, Tem essa questão, né? Entendi. tá? A justificativa é que algumas pessoas que moram ao redor, só que eu moro lá na ponta da cidade, eu escuto a buzina do Eu lá trem. na balsa eu escuto. Eu moro do lado do posto rodoviário lá da Anhanguera. Eu escuto. Então, Não, pior que é. então para você ver, a justificativa é que as pessoas que moravam próximo ali aquele cruzamento, alguns até não pode falar mais autista, agora é um outro tema, agora está mudando tudo, não pode falar mais algumas coisas. Pode aqui falar mudou. mais nada, né? Pataquada. Eu conheço algumas pessoas autistas que moram ali, foram até a vereadora e solicitaram que foi. Bom, num raio ali, eu moro aproximadamente 6,5 km dali, eu escuto essa buzina. Sim. Então, quem mora ali também escuta, mas não é a mesma coisa. Então, na cidade inteira. A intenção, a justificativa até foi legalzinha, mas não convenceu. Eu acredito não no convenceu. seguinte, eu E tenho faz parte da cultura, já uma a buzina opinião do em trem. relação a essa buzina. Tem é maquinista, né? Sim. Uns maquinistas também que, pelo amor de Deus, né? Ele passa, depois que ele passou a cancela. Ele tá Ele vindo continua buzinando. Tá vindo no sentido Piracicaba, Nova Odessa, né? Ele passou a cancela e ele continua buzinando. Mas o que acontece? O porquê. É perímetro urbano, ele precisa, porque no tem muita perímetro gente urbano, atravessando. porque não é Então, só toda a passagem de extensão nível de que veículo. Então, toda a mas o sinal extensão do perímetro sonoro, o sinal urbano. sonoro é em toda a extensão do perímetro urbano, desde que ele aviste um iminente perigo.
Se não tem, entendeu? dá Ele pra tem se que fazer discutir. só antes da cancela ali, para não ter problema. E depois, só se ele vê um maluco, que não é difícil, né? Ali daquele sentido ali Teve um do cara que terminal pra perdeu a frente, perna ali, né? precisa, porque ali tem muito, até É. chegar ali próximo ali do... Ai, caramba. Ali do Paulistão ali, que agora não é mais Paulistão. da que é- Abnajara Da ali, Abnajara. né? Ali Da sempre ficam uns conserva. malucos ali, Sim, ali. Então ficam tem uns que, malucos ali, precisa. verdade. Fica até buzinando, os caras já Então, conseguem se matar, agora, imagina. por se- exemplo, eu parava ali naquele terminal para pegar esperar a Soul. Cara, você toma cada susto ali, cara. Ô, do nada, bem, caramba. E Mas aí então- o trem faz você perder o ônibus que você estava esperando há meia hora. Mas você tá vendo como chama a atenção? Tá vendo como chama a atenção? Faz parte da cultura. Faz parte da cultura, exatamente. Talvez se tivesse um outro que não enxergou o trem ali, difícil, mas já que não Mas enxergou. ali, filho, Mas então, aí o vereador, então é isso, Wesley. Eu acredito que no afã de apresentar, de justificar os votos que teve e apresentar. E, na verdade, é assim, tem que tomar posse primeiro, entender como funciona a casa, entender realmente o que é necessário, mas eu até entendo que isso é uma ansiedade de querer justificar os votos que teve, né? Inicialmente é isso, depois é uma outra ansiedade. Não, porque tem umas coisas que eu vou te... Cara, umas das coisas... Eu entendo ali, mais ou menos, que precisa ver, Só que umas coisas que eu não entendo. A questão mesmo de... Uma coisa que eu sempre bato em cima, que agora eu esqueci, como que fala o nome, como pronuncia, lá da... Quando parabeniza lá o fulano, Moção de aplauso. Cara, é uma coisa eu vou que eu receber fico uma por esse dia. puto. Como assim, cara? Não é assim, não. Eu vou receber uma por esse dia. Eu vou receber uma. Não esculhamba, não. Não esculhamba, Mas calma aí, não. eu vou chegar no ponto. A moção, exemplo. Você é um cidadão aqui de Americana, você hoje reside em Americana, você faz algo por Americana. Muitas vezes é algo assim, é uma pessoa fulano de tal de lá que não tem representatividade nenhuma no cenário nacional e muito menos em Americana. E aí é porque é amigo do vereador lá, não, vamos fazer uma moção, a Câmara aprova, vamos e vai. É uma das coisas que aí perde ali de repente meia hora, 15, 20 minutos só para fazer uma moção que não vai mudar em nada. Eu não gostei assim, dessa parte, não. Agora, tocando nesse assunto de moção de aplauso, só falar aqui, teve um amigo seu aqui, o Jorge, que falou algo para você aqui, eu ia até ler. Sumiu, será? Abraços da família Mariano, Jorge. Do Mariano. Matias Mariano fez parte da política americanense aqui muitos anos. Matias Mariano, o Rogério Mariano, ele é o dono daquele café. Vou não fazer propaganda, não. É lá no Não, no pode El. falar, pode falar. É lá no El, como acho que é café. Numa dessa aí a Feitiço, gente ganha alguma uns coisa patrocínios. assim. Isso Temos o café aqui, hein, Rogério? Um abraço aí, Rogério. Um abraço aí pro seu Ó, pai, aí pro seu irmão. O irmão dele é homem do dinheiro ali do Santander. Olha aí. Tá vendo só? Ô Jorge, agora falando da questão da moção, pode falar. Não, só falar aqui que o Luiz Semensato aqui tá falando assim, ó, Capivara Ramos na parada aí. Vai vendo, Por que Brasil, que no vai vendo. portal lá vai não deu a vendo. ideia de pôr as capivaras lá? E ficaria da hora. Pensou? Se no portal ao invés dos gordinhos fosse as capivaras, ficaria bacana, cara. Ele falou assim, moção de aplausos até capivara tem. Como que é? Moção de tá. aplausos até capivara tem direito. Ó, tô vendo aqui, ó, minha irmã lá da Praia Grande tá assistindo. Olha Obrigado, aí. Beth. Só. Obrigado, Beth. É, Obrigado. Ô Jorge, patrocínios. é que você falou da moção de aplausos e o Jorge recebeu um prêmio. Verdade, recebi aí nos últimos dias. Viu só? Foi indicado. O pessoal diz que é o Oscar do interior, interior, paulista, né? Me conta aí pra gente onde destaque foi isso, pontual. Jorge. É assim, esse prêmio de destaque pontual é de um colega da Do Denis, pode do falar. Denis, né? Não O tem problema, não. Denis Moraes, né? Ele Tem o portal. Qual que é o portal do Denis? SB 24 SB. horas. Pode falar do portal de Americana porque ele me bloqueou. Ainda mandou mensagem no É, WhatsApp me xingando. Portal de Americana Não sei fala, por não. quê. É, o Will é assim mesmo, ele é doidinho. Mas é gente boa, Dormindo, tem melhores. Mas né? tem que parar, melhores. igual o Ademar tem que parar com tem essa que parar, parcialidade vamos aí, continuar. pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos falar. Então, e é um prêmio que o Denis fez o ano passado, né, o destaque pontual, para premiar os destaques, né, quem realmente foi destaque no ano, né? E esse ano foi feito por votação, né? Algumas pessoas, inclusive meu companheiro de programa, o Tiosso, também participou da votação. Por 1% ele não ganhou como 1%? melhor. 1%, Caramba. né? Foi uma votação acima de 20 mil pessoas. Né? Por 1% não foi ele o destaque pontual de melhor apresentador da região. E eu ganhei, assim, já de pronto, assim. Mas só tinha eu de comentarista político. Então...
mas justiça seja Não, feita tinha outros, também. né? Tinha outros comentaristas políticos de rádio, tudo, que não foi por TV ou rádio, né? Era comentarista político, independente de ser de rádio ou TV. E eu ganhei, foi o destaque de 2020, e nem chegou um dado momento que não precisava mais ter votação, porque já tinha... Então, eu ganhei e recebi esses dias aí, eu não me lembro exatamente o dia que foi, não, mas foi semana passada, o prêmio Destaque Pontual Cara, de inclusive 2020. tem que parabenizar o Denis aí por esse prêmio, que ele tá, é o segundo Exatamente. ano, né, Jorge? que É o tá segundo fazendo? ano, e Cara, cresceu Se muito. quiser fazer para a melhor empenho que- página de humor, eu tô aceitando. Viu? Aí, ó, tá vendo? É verdade aí, Denis. Mas eu acho que, não, de parte de humor não teve, não. Não tem. Não teve, né? A gente é excluído da Aí, sociedade. viu, Denis? A gente é excluído da sociedade. Mas é um prêmio importante Não, e parabéns, Jorge. importantíssimo, parabéns pelo- mesmo, foi pelo prêmio. genial. Eu vi o Legal, dia né? que o Denis foi lá no jornal falar Isso. contigo, com o Tio Osso, levar o convite para você, inclusive, né? Exatamente. E anunciar que tanto o Jorge e o Tio Osso estavam participando aí, concorrendo. Concorrendo. Naquele momento eu já tinha ganho. Eu tinha que estava concorrendo. Na verdade, ele foi só formalizar, mas já tava já com ele. Já... Ô Jorge, tem outra coisa. Você tem como fala? Um canal no YouTube, né? Entrem no canal do Jorge, viu, gente? Vocês estão aí. Entrem no canal do Jorge. Eu não consigo fazer esse canal desenvolver. Eu estou tentando, eu não consigo. Não, se inscreva lá. Como que é o nome do canal, canal? Fala pra gente. É que eu não lembro o nome, né? Opinião em Pauta Opinião em com Pauta. Jorge Ramos. Vai lá. Opinião em Pauta com O Jorge conteúdo é Ramos. bom, gente. É um conteúdo excelente. Ali, o bom do Jorge é que ele não tem Papas na papo língua. na língua. Ele tem que falar. Tanto é que eu já, inclusive, ontem, quando me mandaram, um amigo meu me mandou, quem vai ser entrevistado da manhã? Eu mandei o flyerzinho pra ele. Ele falou, esse não tem papo na língua. Foi a única coisa que ele respondeu. Então, assim, se vocês querem um conteúdo imparcial, um conteúdo bom, vai lá, entra no canal do Jorge lá, se inscreve. Facebook também, né, Jorge? Tá no Facebook, no Facebook, Instagram. é que assim, eu acabo compartilhando de um para o outro. Instagram é o Jorge Ramos 1409, né? Jorge Ramos. 1409. 1409 É no 1409 Instagram. porque é a data de nascimento para o pessoal lembrar. 14 de setembro é meu aniversário, eu preciso de presente. Olha aí, Presente, é isso aí. É uma data pra gente marcar, pra não chamar, pra não ter Pra que não dar um chamar, presente. exatamente, já sabe quando não Aí, chamar. Me perguntaram se eu era candidato a deputado federal pelo PTB, né? Que é 14, né? Ah, tá. 1409, eu já estava falando, não, é minha data de aniversário. É que eu tive uma passagem no PTB aqui americana, eu fiquei com o PTB algum tempo aí. Então aí vai lá, se inscreve Nem lá no fale canal de dele. PTB, hein, Jorge? É bom demais. O que mais? Tem o Luiz Semensato. Esse Mensato hoje tá inspirado, hein, cara? Hoje ele tá... Rapaziada, agora ficou 1000 grau. Mesmo não podemos deixar os ícones de Americana. Capi? Capi, o Dinobang e o Jacaré Paguá. Só pra gente alertar também, o pessoal aí que tá aí, a gente não falou no programa passado porque a gente acabou esquecendo, mas pessoal aí que se quiser não, vai lá e faz lá, vira assinatura na página, cara. Apoiador, pô. Vira apoiador aí na página, aí por R$ 9,90 por mês aí, ó, dinheiro de pinga. 9,90. Você não compra uma cerveja com 9,90 É. mais. Você não compra meio pacote de arroz com 9,90. Esse malemão anda de ônibus. Daqui um... E de volta, Você só vai. já era. Não volta. E com o ônibus da sua, acho que você nem vai. Você nem vai. Corre você ficar pra trás aí. E fica quebrando o ônibus. Então, por favor, torne-se apoiador lá na Por página. R$ 9,90 você vai ter... Exclusividade. vai ter conteúdo exclusivo. E ainda vai concorrer. Vai concorrer a um Pix de R$ 1.000 quando batermos lá 100 apoiadores. Bateu 100 apoiador, a gente já faz na semana seguinte o sorteio aí. Vai ser um Pix de R$ 1.000, não vai Mas ser já dividido se torna aí não. apoiador lá. Viu, ô produtor? Já se torna apoiador lá, por favor, R$ também. 9,90 apoiador. Viu, Ajuda nós Marcos? aí. O Jorge. O Marcos já é, já. O Marcos já é. 9,90, pô. 9,90. O que faz com 9,90? É. Só tornando apoiador mesmo. Ah lá, o Romário Ah lá, mandou o ali, Romário, ó. ó. Vamos ouvir o áudio do Romário, então. Lê aí. Ah, não é áudio, não. É coisa. Que porra de queijo, parceiro. Não tem como jogar essa imagem pra cá, né? Jogou? Ô louco, Romário. É um queijinho só. Ô Jorge. E Ah lá, você o falou. Horaci vai apoiar. Eu vou olhar, viu, Horaci? Se a senhora não apoiar aqui, no próximo programa eu vou falar que você A mentiu. Rose Valverde. Belíssima entrevista, parabéns, Jorge. Cara, pior que o Horaci é homem, eu tô falando senhora. Olha aí, olha aí.
Vai Márcia vendo, Brasil, vai vendo, vai vendo. Foi baralhando aqui, tá bom? Vai vendo, Brasil. Você sabe que essa fala é do senador Marcos Rogério, eu adotei, né? Vai vendo, Brasil, adotei e eu gostei dela, é legal para usar como bordão. É ótimo, eu já vi você no programa lá da Mas TV. eu dou a fonte, é o senador Marcos Rogério, que usava muito na CPI da palhaçada. Ô Jorge, e em relação ao caminho, teve um telespectador, ouvinte, sei lá o que é aqui no Facebook, que ele perguntou que saudade de ver você na TV. Pois é, mas não faz nem uma semana que eu saí da TV. Pois é, mas o pessoal já tá Quando é bom, o Mas, pessoal ô, Jorge, gosta, posso quando é falar bom, o a pessoal verdade? Ó, o jornal da TV Todo Dia, eu passei a assistir alguns dias por causa do Jorge. Exatamente por causa dessa questão de não ter papas na língua. Sim. Entendeu? De falar o que tem que falar. Ele quebra o protocolo, assim, não tem uma coisa formal ali, tem que ser assim. Cara, teve um né? dia que ele dificuldade saiu com e o regras. Tiosso aqui, volta aqui, Jorge. Ele, não vou voltar mais não, já acabou. Entendeu? É isso que é, você coloca a sua identidade na... Exato, eu não faço personagem. Se você me encontrar na rua, é desse jeitinho mesmo, que a gente vai, na mesma forma, estando aqui, falando aqui, é rádio, como é que chama aqui? Rádio Nova Alternativa. Rádio Nova Alternativa. Alternativa, ou aqui no Podcast Americano, Mil Grau. no podcast Americano Mil Grau. Ou se você me encontrar lá tomando um caldo de cana, você vai me encontrar. É a mesma coisa. Eu não faço personagem nem tipo e nem me preparo para um programa. Eu nunca me preparei. Não é segredo para ninguém, eu acumulo algumas funções, né? Então eu saio do corrido de uma das funções, ia correndo para a TV, eu não sabia nem o que ia ser falado. Eu nunca me preparei. Sempre é muito improviso. E esse improviso não é só improviso de nada. É um pouco de conhecimento e tudo, então fica fácil, fica tranquilo. Eu fico muito à vontade realmente de fazer. Eu nunca sonhei na vida que um dia faria TV. Tá? Eu nunca sonhei que um dia eu faria um programa de notícia, um comentário político numa TV. Isso foi insistência realmente do Tiosso. O Tiosso insistiu muito. Eu dirigia alguns programas. E ficou bom pra caramba. Eu dirigia alguns programas do Tiosso, aquele programa do Tiosso, em outras emissoras, no SBT, tem uma passagem pelo SBT. Então eu fazia produção, direção, o programa do Tiosso na época TV. que ele estava lá no SBT, você acompanhou ele? Sim, já estava com o Tiosso. O Tiosso ele é amigo, parceiro, até antes da política, ele já é amigo, parceiro, é meu sócio também numa outra atividade, que eu não vou falar, não vou fazer propaganda da WT Seguros aqui de jeito nenhum. Não pode fazer essa propaganda. Também é meu sócio, então a gente WT, queremos vocês aqui, hein? Queremos vocês aqui. E a gente tem, e o Tiosso ele insistiu muito, ele falou, Jorge, o seu conhecimento, né, o que você tem, a sua visão, isso é legal, vamos tentar fazer um jornal comentado, porque o que a gente faz não era um jornal, é um programa de notícias, que é bem diferente de um jornal. Se você ia para a TV para buscar um jornal tipo da Vênus Platinado, ou da Bandeirantes, você não ia encontrar. Era um jornal, era um programa de notícias, não era um jornal. Então, nós construímos aquele modelo, fizemos aquele modelo. Quem iniciou, inclusive, aquele jornal foi o Vinícius. Verdade. Foi o Vinícius. Foi o que nós chegamos lá e reformulamos, remodelando. O Vinícius saiu e nós acabamos chegando e remodelando e virou o Todo Dia News. Sim. Então o Vinícius pelo amor de Deus, né? Tá difícil de assistir, né? Esse rapaz falando. Outro dia eu tava olhando no cenário. Não dava para ver no cenário, não. Era um cenário violeta. Preto. Era um cenário violeta. Rapaz, preto com violeta. Eu olhei a foto e falei, cadê eu? De branco nem pensar, né? De branco. Aí que eu fui entender. Falei, por isso que o Tiosso e o Jorge mudaram o cenário. Mas remodelou e ficou bom pra caramba. E ficou e pegou, ele realmente pegou. A população, os telespectadores se identificaram com isso. O que a gente recebe assim de feedbacks, pessoas que querem conhecer a gente pessoalmente, alguns têm essa oportunidade de conhecer, aí eles ficam chocados porque falam, nossa, mas é igual. É igual, deveria ser choque, né? Porque exatamente isso é que fez a diferença nesse programa, né? E é um programa só para dois, realmente, não dá, se o tio sozinho fica sem sal, sem açúcar, eu sozinho é uma tragédia. Teve uma mudança quando, por exemplo, quando você só entrava e fazia um comentário, que no começo era assim, né? Você entrava, fazia um comentário e saía. E quando você teve vocês tiveram a sacada de colocar aquela bancada para você ficar ali,
entendeu? E fazer o comentário de forma mais... Eu quebrei ela na porrada algumas vezes. Você quebrou? Eu quebrei o celular também, ela tá... Pior que essa mesmo, tem hora que ele bate lá mesmo. Porque eu inflamo mesmo, porque assim, quando eu tô ali, eu me sinto a voz realmente da população, aquele negócio de empatia. Eu me sinto, não eu sinto na dor do outro, porque muitas críticas e muitos comentários meus realmente é a dor do outro, porque muitas coisas eu não passo, eu não ando de ônibus, por exemplo, mas eu sinto a dor de quem sai 5 horas da manhã com uma marmita embaixo do braço para pegar essas porcarias desse ônibus que tem aqui. Sim. Então, me irrita às vezes falar e realmente eu bato mesmo, e aquilo é de verdade, porque é a dor do outro. Né? Exatamente. Mas você vai salvar o mundo, é Madre Teresa de Calcutá? Não. Mas eu planto uma sementinha para fazer as pessoas começarem a pensar, a raciocinar. Eu não sou dono da verdade, eu também erro, eu também falo besteira. De repente nem é aquilo, alguns comentários meus, sempre embasado em alguma coisa, nunca é inventado. Mas de repente não se concretiza. Sempre tem um fundamento ali, né? Não se concretiza uma previsão. Eu achei que o Bolsonaro não ia para o PL, ele foi. Eu achei que ia ficar difícil aquela construção de um ex-presidiário que usa caneleira, né, o presidente do PL, com o Bolsonaro PL, né? Que pregou ao contrário. Eu achei muito difícil essa construção. E aí eu vejo o vereador aqui de Santa Bárbara, eu vou sair do PL. Mas o presidente bandido é legal, eu continuo no PL. Não é? O Bolsonaro chegou, eu vou sair. É uma vereadora, não vou falar o nome também, só tem duas, né? Só tem duas, né? Vou sair do PL. Eu não vou falar que só mais do PV. Mas olha, é uma questão. Eu também cheguei, eu achei que ele não iria para o PL. Eu achei que ele iria depois da casadinha aqui da Giovana aqui com o Patriota, já não duvidei de mais nada. Mais nada, né? Comunista com extrema direita, né? Sinceramente, eu achei que ele estava mais propício a ir para o PTB. Eu fiquei meio surpreso dele não ir para o PTB. Eu achei, que assim, a gente tem que fazer a seguinte análise, agora é uma leitura minha, né? Qual é a leitura? O Bolsonaro, eu digo que até é um fenômeno, o Bolsonaro é um fenômeno, não sou bolsonarista, tá? Você que está vendo aí, não sou bolsonarista não, eu votei no Bolsonaro em 2018 por uma simples questão, era o que eu tinha para tirar o PT da frente. Para tirar a cleptocracia da frente, era o que eu tinha, era o Bolsonaro, por isso eu votei no Bolsonaro. E acabei falando, olha, legal, eu não errei tão feio assim, porque eu tinha dúvidas do ministério do Bolsonaro, eu tinha dúvidas, porque o Bolsonaro eu conheci ele enquanto deputado, lá em Brasília, ele tinha, na época, ele já tinha 60 e poucos pedidos de cassação por decoro parlamentar. Caraca. Como deputado, ele sempre foi muito autêntico. Como presidente, lógico que ele deu uma enfeitada, maquiou um pouquinho mais, né? Mas o Bolsonaro sempre foi muito autêntico. Ele sempre foi. E eu admirava o Bolsonaro pela autenticidade, não pelo deputado, não pela autenticidade do deputado, que era o único autêntico. Aliás, tinha outro também. Clodovil Hernandes também era um deputado autêntico. Esse faz falta, era gênio. Era ele, o Clodovil, tinha mais uns outros lá, assim, desconhecidos, né, mais deputados também, né, que eram extremamente autênticos. E assim, eu tinha muita dúvida de quem, porque é normal você chamar para assumir eu sou candidato a prefeito, eu conheço o Asley e conheço o Vinícius. Eu não conheço o Joaquim e o José. Eu vou chamar quem para trabalhar comigo? Exato. O Asley e o Vinícius. Exatamente. Então, minha dúvida era um voto um pouco mais técnico, era o ministeriado dele, quem seria? Aí, depois que ele anunciou, eu falei, opa, que dá, eu acho que vai ser legal. Fui mais tranquilo, votei mais tranquilo. Mas no primeiro momento foi para tirar o PT da jogada. Era a porta que eu tinha para tirar a cleptocracia da jogada. Aquela via era a única via que tinha. Exatamente. Hoje, por exemplo, vendo o quadro atual, eu não tenho outra de novo. Cara, eu fui ao contrário. Exatamente isso. Eu compartilho da mesma ideia do Jorge. Eu fui contrário a você. Em 2018, eu não queria que o Bolsonaro entrasse. E por isso eu votei no Haddad. Eu e o Vinícius brigava tanto. Brigava pra caramba. Que nem Tanto que tem rato. muita gente que me chama e, você era petista. Não era petista. Eu simplesmente não concordava com algumas atitudes da justiça em relação ao Lula e eu continuo não concordando. Entendeu? As decisões judiciais. Sim. Olha, o trâmite judicial aí tá errado. Sim. Entendeu? E aí, nessa época, eu fiz, na verdade, campanha contra o Bolsonaro. Sim. Você está falando de Lula, né? E para mim era a porta de tirar o Lula da frente. E assim,
O Lula, hoje ele não tem, ele foi isento das penas, porém não significa que os crimes não foram cometidos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Como é que eu vou colocar o cara que me roubou durante 15 anos, tirou a bolacha traquina do meu filho e hoje do meu neto, da minha mesa, eu vou falar... Peraí. E aí tem gente hoje chamando, mas você virou bolsonarista. Não virei bolsonarista também. Tem muita coisa que eu discordo do Bolsonaro, porém... Sim, eu também discordo compacto tudo que você falou. Que olha, não tem outra opção. Tem algumas coisas que eu gosto tem. do governo dele. Exatamente. A única raiva do Lula é porque tirou todo mundo da pobreza e eu continuo pobre, eu não sei aonde eu tava nesse dia aí. Por isso que eu tenho raiva, cara. Meu ódio é por isso que ele tivesse ficado rico também, eu não falo nada. Mas aí você falou que votou no Haddad, né? E eu me lembrei do senador Monsanto. O senador Monsanto agora ele é prefeito lá da cidade da Parnaíba, mas não Paraíba, é Piauí. Parnaíba, no Piauí. Ele é prefeito lá, era senador. E o Lula acabou com ele ia para a reeleição, o Lula destruiu ele porque ele era anti-PT. Então os discursos dele, e ele falava assim, só tem 3 coisas que a gente faz uma vez só na vida. Nascer, morrer e votar no PT. Você fez só falta morrer agora. Né? Então, quer dizer, hoje eu não é que eu me tornei bolsonarista, continua até, a gente conversa muito, eu e o Asa, sobre isso. Hoje foi ao contrário, eu tomei outro dia ele falou assim, não, porque o Bolsonaro inflamou no 7 de setembro e agora aí mijou para trás. Eu falei, não é, cara, tem que ter estratégia política. Então, a gente estava falando do PL, por que eu não acreditava nessa construção? E hoje, com esse desgaste todo do Bolsonaro, porque é natural, não é o Bolsonaro, qualquer presidente que ganhasse essa eleição em 2018 ia chegar hoje com o mesmo desgaste. O Bolsonaro um pouco mais porque ele provoca. Sim. Um pouco mais de desgaste porque ele provoca. Provoca, loucão, fala sem pensar. Só que tem uma coisa que a gente não pode considerar. Se você buscar nos anais da história, anais parece um negócio de anal, né? Anais. Ficar nos anais do Vinícius. Anais. Nos anais da história, é um fenômeno muito grande. Só teve um presidente que conseguia trazer a população para a rua. Foi Getúlio Vargas. De lá para cá, mais nenhum. O Juscelino Kubitschek quase conseguiu. Quase. E o Getúlio Vargas só trazia a população para a rua em apoio ao seu governo, porque ele tinha determinadas datas do ano que ele fazia uma manifestação em praça pública para anunciar o aumento do salário mínimo. Então, e o Bolsonaro, sem aumento de salário mínimo, ao contrário, não subiu o salário mínimo, ele consegue arrastar multidões, não só no Brasil, como fora do país. Então, não estou falando Bolsonaro é maravilhoso, não, eu estou falando do fenômeno Bolsonaro. Separar as coisas, né? O fenômeno Bolsonaro. Já em contrapartida, o ex-ladrão, ex-bandido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é esse porque é aquele, foi isento da pena. Os crimes foram cometidos. Sim. Isso é uma coisa distinta. Então, ele não pode sair à rua. Eu tive a oportunidade de algumas pessoas filmaram ele num barzinho em São Bernardo do Campo, tomando cerveja com os amigos, só faltaram bater nele. Ele teve São Bernardo, segurança. Hein? São Bernardo, na casa dele, né? Na casa dele. Meu Deus. Ele foi a uma praia no Ceará, o governador teve que interditar a praia para ele poder ir à praia. Ficar. Então, quer dizer, aí eu questiono as pesquisas, né? Como é que é? Um arrasta a multidão, o outro... É a melhor pesquisa, como disse a Carla Zambelli na segunda-feira no Direto ao Ponto, né? Jorge, o papo é bom demais. O papo dá para ficar 3 horas, né? Só que nós já tá estourado. Não, mas o papo tá muito bom. Quando o papo é de alto nível, eu vou te contar. Eu fui também numa entrevista e era para falar meia hora. Fiquei 1h15. Não, mas tem que voltar outras vezes, Jorge. Tem que voltar. Ô, Lucas, deixa eu falar uma coisa. Estou aqui. Falar uma coisinha para você. Olha o que ele quer que eu fale, Jorge. Gostaria que o Vinícius Cardoso comentasse sobre a atual situação econômica e política do município de Cafelândia. Tá uma bosta. Vou deixar para o Jorge comentar isso. Você tem certeza? Você tem certeza? Vamos falar da economia do Brasil? Então é isso, meus sem águas. Para vocês que nos acompanharam até aqui, fica o nosso muito obrigado. Para você que estava acompanhando através da página Americana Mil Grau no Facebook, que tá quase um podcast lá dentro, né? É um podcast ali. É um que estava através do canal do YouTube. E também quem estava aí pela Rádio Nova Alternativa aí, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Para quem é da Americana Mil Grau, se inscrever no canal, no canal da Rádio Nova Alternativa, no canal do Jorge Ramos, tem o Instagram, o Facebook dele.
Seu Instagram mesmo, Jorge? É @JorgeRamos1409. @JorgeRamos1409. O YouTube? O YouTube, Opinião em Pauta com Jorge Ramos. Opinião em Tá vendo? Pauta com Opinião Jorge em Ramos. pauta. E ajude o Vinícius a se tornar um influencer. Sigam ele lá no Instagram. Por favor. Como que é seu Instagram aí, Vinícius? Cardoso.Vinícius com 2 S. E o lindão aqui também, quem quiser ir lá ver, não vai ter nada de bom, mas vai lá. É o @AshleyHenrique, não tem segredo. É da mesma forma que tá aí. E não se esqueça de se inscrever também no Mil Grau. No Mil Grau Talk, lá no YouTube, lá ajuda a gente a bater lá os 1000 inscritos aí pra começar a monetizar os vídeos lá, viu? Que a gente precisa ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Você acha que a gente tá aqui porque a gente quer dinheiro. Não, quer dinheiro, né? Quer dinheiro. O único interesse de estar aqui é ver o AdSense caindo ali. Se não tiver AdSense, não nos interessa. E pra você aí que quer aparecer aqui na telinha aqui atrás, ou que quer ter seu comércio anunciado por um lindão como eu, é só ir entrar em contato com a gente através da DM aí do Instagram lá, @americanamilgrau, ou mesmo na página do Facebook lá, é só mandar um oi lá que a gente passa o plano para vocês montam aí da forma que vocês quiserem, se quiser anunciar na página, quiser anunciar durante o podcast, enfim. Se quiser cobrar aí a caloteira aí também a gente fala, só que aí a gente cobra porque a gente pode tomar processo, então a gente tem que pagar o processo de alguma forma, né? Também não é bem assim que funcionam as coisas. E é isso, gente. Até a próxima semana. Fiquem longe do córrego da Brasil. Olha aí. Se puderem. Importante isso. Um aviso importante. E... Marque o telefone da PV Soluções. Marca o telefone. A PV também. Aqui, ó. Liguem aí, pode ligar em qualquer horário, qualquer dia da semana aí. Qualquer problema que tiver, é só ligar para os caras aí. Preferencialmente a partir da meia-noite. Jorge, que é o horário que o pessoal bebe. E que tenha ônibus amanhã pra gente. Jorge, foi um prazer enorme, cara. Vamos marcar outras também vezes gostei pra vir, bastante, gostei trazer bastante. o Tiosso. Trazer o Tiosso, na próxima a gente traz o Tiosso aqui, aí a gente vai falar de muito mais aí. Eu gostei bastante. E hoje assim, eu vi que ficou meio sério, o pessoal não riu muito aqui. Eu vi os outros podcasts de vocês, eu vi que o pessoal ria bastante. Eu não vi muita risada hoje, eu não sei porquê. Não, mas hoje é o de maior audiência. De alto nível. Hoje foi maior audiência. A gente conseguiu segurar a audiência até agora, cara. A gente tá finalizando o podcast, tá segurando ainda. Então é porque foi bom, foi de alto nível. Como é que fala de podcast? É Então, telespectadores ou ouvintes? Como é que é isso aí? Acho que é ouvinte. No nosso caso é sem água, pé vermelho. Sem ônibus. Um abraço, é sem tudo, aqui é sem tudo. Aqui é sem tudo. É o que tiver. Então é isso, gente. Até a próxima semana aí. Na próxima quarta, a partir das 19 horas, a gente vai estar aqui novamente. Se o produtor não enjoar da nossa cara, porque é a segunda vez que a gente estoura o tempo. Não expulsar a gente. E aí com outro convidado ou não, vai depender se o pessoal quer vir pra cá. Fiquem todos aí com Deus e tenham um ótimo restinho de semana. Isso. Vamos fazer qualquer coisa da vida. Vai vendo, Brasil. Tchau, gente. O produtor não vai tirar a gente do ar, ele tá ali no podcast aleatório. A gente vai ficando aqui. Acabou, viu, produção? Pode quiser. Aí ele ainda não cortou ainda. Não, já acabou faz tempo. Já faz tempo que acabou, né? Mas cortou lá, ele não tá muito... Ô, produtor... Acabou. Já acabou. Vocês estavam falando aí que nem... Nem tava no ar mesmo, né? Não tava nem no ar mesmo. Já acabou.